O que deve acontecer conosco quando nos aproximamos da leitura das Escrituras ou das Escrituras bíblicas? Também perguntando de outra forma, quais são as intenções com as quais eu devo me aproximar das Escrituras sagradas, da leitura bíblica, e quais são os resultados disso. Em primeiro lugar, quando eu me aproximo das Escrituras, a primeira coisa que ocorre é que eu tenho um conhecimento histórico do texto que estou lendo. Isso significa que eu está diante dos meus olhos um texto para quem foi escrito, por quem foi escrito, com qual objetivo foi escrito, para qual nação foi escrita, para qual pessoa foi escrita, em que época, em que tempo, quais eram as situações que envolviam aquele pano de fundo histórico. Então eu tenho um conhecimento histórico daquilo que eu estou lendo. A segunda coisa que ocorre quando me aproximo da leitura bíblica é que eu passo também a conhecer atributos divinos. Eu passo a conhecer mais sobre Deus, sua vontade, seus atributos, a sua maneira de se relacionar com seres humanos, aquilo que ele intenciona, o que ele intenta, aquilo que ele pensa. De fato, nas Escrituras, não vamos descobrir tudo sobre Deus. No entanto, nós vamos saber e conhecer tudo quanto Deus quis que conhecêssemos. E isso é um parêntese interessante, porque quando não temos a referência de Deus nas Escrituras, qualquer coisa pode ser dita, falada, e podemos ouvir qualquer coisa achando que Deus está dizendo aquilo. E as Escrituras colocam uma espécie de limites naquilo que podemos falar sobre Deus, naquilo que temos que ouvir as pessoas dizerem sobre Deus. As Escrituras limitam beneficamente o conhecimento sobre Deus, porque o próprio Deus desejou que isso fosse assim. Então, a primeira coisa que acontece quando me aproximo das Escrituras é um conhecimento histórico. A segunda coisa, eu conheço mais sobre Deus, mais sobre Cristo, mais sobre o Espírito Santo, mais sobre a própria vontade de Deus. E a terceira coisa que ocorre e que deve acontecer quando eu me aproximo da leitura bíblica, diária, diga-se de passagem, é que eu extraio dessa leitura conclusões e aplicações para o meu dia a dia. Isso é interessante também, porque nós precisamos entender uma coisa: a interpretação da Bíblia, ela é uma só. Mas a aplicação da Bíblia, de acordo com o tempo, com a época, de acordo com a cultura na qual vivemos, ela pode variar. Uma pessoa em um determinado país, pode aplicar o mesmo conhecimento bíblico de uma maneira diferente, de acordo com a cultura e de acordo com o país onde ele vive. Mas isso não fere a revelação das Escrituras, porque a interpretação é uma coisa só. Então aqui estamos falando de coisas muito práticas, de coisas do dia a dia. Nós estamos falando da revelação geral sobre Deus, sobre Cristo, sobre a vida eterna, sobre o futuro, sobre a salvação. Estamos aqui se lidamos com conclusões, estamos falando sobre extrair princípios espirituais, entendimento desses princípios e agora aplicar esses princípios no nosso dia a dia. É claro que existem muitos textos na própria Escritura que são muito claros e não precisam de uma
de uma leitura mais aprofundada, de uma reflexão mais aprofundada. Eles são muito óbvios e claros, então nós já sabemos o que devemos fazer. No entanto, existem outras leituras que a gente precisa fazer uma reflexão, tirar uma conclusão e aplicar no nosso dia a dia. Portanto, basicamente, são essas as 3 formas, intenções, são os 3 resultados e realmente é o que se espera que ocorra quando alguém se aproxima da leitura bíblica. Um conhecimento histórico, um conhecimento sobre Deus e uma reflexão e aplicação para o seu dia a dia. Deus abençoe sua vida.